Boa noite a todos. É uma alegria muito especial ver vocês aqui. Dar boa noite à vereadora Gláucia, vereador Orlando, vereador Eliseu, ao secretário Manuel e à sua assessoria técnica. Eu presido a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara e, de comum acordo com os meus colegas, nós tomamos a iniciativa de chamar alguém da Prefeitura, né? Fizemos o convite ao secretário, que nos honra muito com a sua presença, inclusive com os técnicos que trabalharam na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Ribeirão Preto para 2018. Entretanto, trata-se de uma inovação, é isso que é importante registrar para uma memória histórica. A Comissão Permanente de Finanças da Câmara Municipal, ela sequer se reunia na legislatura anterior. Muito menos abrir dessa forma para a população e na presença dos técnicos do governo que elaboraram a lei, como o próprio nome diz, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a lei que vai dar as diretrizes de como será o orçamento de Ribeirão Preto em 2018. Então nós fizemos essa inovação de trazer os membros da Secretaria da Fazenda, porque também houve uma inovação na elaboração dessa lei. Então, é uma grata satisfação que vocês tenham atendido ao convite dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças, porque nós vivemos um outro tempo na política no qual nós queremos construir juntos. Existe uma inteligência coletiva na cidade que, se comunicar, nós construímos um avanço melhor. Se fizer como era feito antes, os resultados fatalmente seriam desastrosos, tanto quanto foram no passado. Felizmente no passado, ainda que recentíssimo, mas felizmente no passado, e nós estamos aqui unidos nos esforços de reconstruir a nossa cidade, e a inteligência coletiva, a participação de vocês é muito importante, é imprescindível. Então nós vamos aqui passar a palavra aos membros da Comissão de Finanças. Se alguém gostaria de fazer uso da palavra. O vereador Eliseu não é, mas é convidadíssimo. Agradeço muito a presença nessa audiência pública. Só demonstra interesse. Eu adoro repetir isso, né? Que o parlamentar que tiver um mandato muito medíocre, que comparece às sessões de terças e quinta, vota, vai para casa e não aparece mais no parlamento, ele recebe o mesmo subsídio do parlamentar que trabalha nas comissões, que investiga nas CPIs, nas comissões de estudo. Não existe ganho extra para fazer o que estamos fazendo. Estamos cumprindo a nossa obrigação. Agradecer também, especialmente, a presença dos nossos servidores que também estão acompanhando aqui a nossa reunião. Então, se algum dos membros gostaria de fazer uso da palavra, vereadora Gláucia. Sim. Boa noite a todos, a todas. Realmente desejar boas-vindas a todos vocês, dizer que hoje nós estamos com uma plateia mais privilegiada, com pessoas engajadas aí nos movimentos sociais, nas associações de moradores, e isso nos traz uma satisfação, né, de poder acolher mais uma vez as demandas, né, e a inovação, né, dessa comissão de já trazer os técnicos que trabalham, elaboram o orçamento nessa proximidade, que eu acho que é algo que enriquece muito, essa proximidade dos técnicos que vão dizer não, né? Porque o cobertor sempre é muito curto, em muitas situações vão dizer não, mas ouvir é diferente, o apelo é diferente, ouvir a comunidade, né? Essa escuta é muito importante para todos os técnicos da Secretaria da Fazenda, e nós entendemos que realmente nós
Estamos aí inaugurando um tempo novo na Câmara e no Legislativo e também no Executivo. Eu fiquei muito feliz hoje ao analisar a proposta, né, da LDO e ver que não há superestimativa de receita. Então, nós vamos realmente trabalhar com os dados reais, né, as receitas que de fato entrarão nos municípios e vamos gastar aquilo que, né, dentro do que é o necessário, mas nunca através da superestimativa das receitas nós caminhamos para esse grande endividamento que o município está vivendo hoje, porque nós autorizávamos gastar além do que nós recebíamos. Então, você já receber, né, uma diretriz orçamentária mais exata, mais perto da realidade, isso já é um bom indicativo, né? Então, desejar boas-vindas, agradecer o secretário e todos os técnicos pela sua constante presença aqui no Legislativo e aos vereadores para que a gente possa ter uma noite bem proveitosa. Obrigada. Bom, de imediato, eu quero uma vez mais agradecer a presença do secretário da Fazenda e dos técnicos que estão aqui, porque foi um convite feito por nós e eles se desdobraram em vários times para poder atender a essa solicitação e diante de vocês poder tecer comentários acerca da forma como foi elaborada essa lei. Então eu passo a palavra ao secretário para que o senhor possa... Quanto tempo o senhor acha que necessita para fazer uma introdução a respeito rápido? E em seguida nós vamos abrir as participações então. Por favor, secretário, com a palavra. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Essa é a primeira discussão que nós temos sobre o orçamento público. Esse ano, o primeiro ano do mandato do governo, nós também temos que fazer o nosso PPA, nosso plano plurianual. Junto a isso, nós também estamos trabalhando o plano de metas. Hoje, inclusive, estamos tendo audiência pública, nos desdobramos aqui, nos dividimos, para que também nós não perdêssemos aqueles que procuraram lá para ouvir sobre os planos de metas. Vocês sabem que a LDO é o tático, né? É aquilo que pode e o que não pode na LOA. E a LOA, de fato, é o operacional, é o que vai acontecer lá. Mas, muito mais do que isso, é o PPA, que define as estratégias para 4 anos. 3 do governo atual e mais 1 do governo seguinte. A nossa preocupação está aqui também, pois eu passo para o presidente, nem consegui pegar ainda a assinatura do prefeito, porque nós não estávamos pensando nesse momento em mandar para vocês as metas, mas aí fica um pouco prejudicado como você vai fazer emendas se você não tem as metas. Então, estamos mandando, claro que não é de valor, mas sim de metas, depois a gente vai mandar oficialmente. E na segunda-feira, dia 15? Dia 15, na segunda, nossos técnicos estarão aqui para todos os questionamentos que tiverem já ser passado para vocês. Então, nós estamos aqui, vamos passar ainda, vou pegar a assinatura do prefeito, aqui apenas 1 minuto do que estamos encaminhando, junto com o plano de metas, para que se possa fazer as emendas ali. Claro que não de valor, mas as metas estão aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Claro que aqui somos ouvintes. É a Câmara que ouve a população, a audiência pública, e nós também estamos ouvindo e preparando para que na segunda-feira tragamos as respostas possíveis dos questionamentos. Muito obrigado, secretário. Eu estou de posse aqui, pessoal. Quem precisar, é a nossa primeira audiência. Nós teremos a segunda, que vai ser na segunda-feira. Eu estou aqui com sugestões para emendas ao projeto de lei. Então, é um formulário aqui com sugestões, que também pode ser pergunta, né, como disse o secretário. Então, quem quiser, já deixo aqui disponível. Pode. O senhor quer ficar, doutor Marcelo? Só deixa uma comigo, por favor. Muito obrigado.
Caso seja necessário, tiraremos mais cópias. Não se preocupem se se alguém fizer alguma confusão, que sugestão fazer a lei de diretrizes, que sugestão fazer a lei de orçamento, porque nós faremos uma triagem e as emendas que forem adequadas a cada lei nós vamos usar. Então não se preocupem com isso. O importante é que vocês possam fazer sugestões, perguntas, e nós estamos aqui como vereadores para tentar responder, e a prefeitura também para aí sim responder com relação à forma de elaboração da lei. Manuela, você tem alguma sugestão para escrever para a gente? Você está participando da nossa audiência? Por favor, doutor, uma folha para a Manuela. Nós queremos que você dê alguma ideia para a nossa cidade, tá bom? Obrigado, viu? Boa noite, aqui é o senhor Eurípides, da FABARP. Importante a participação do senhor. Já saudei a participação dos nossos funcionários. Agora chega o time do DAERP. Alguém gostaria de fazer a pergunta, se vocês estão fazendo de forma escrita, as sugestões? Alguma pergunta aos vereadores, aos técnicos da prefeitura? Nós estamos abrindo a palavra a vocês. Aqui, por favor, e fazendo uso do microfone.
Diga o seu nome. Donizete Aparecido Barbosa, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto. Uma boa noite a todos e todas, uma boa noite a toda a mesa. Nós estamos aqui mais um ano, né? A gente comparece todo ano em todos os planos que o secretário da Fazenda já citou, no plano plurianual, na LDO, na LOAS, porque sempre temos muitas questões relativas aos servidores municipais para serem colocadas e questões também relativas à cidade, geralmente aos locais onde moramos. A nossa preocupação aqui hoje, né, referente aos servidores municipais, é pedir aos senhores, solicitar aos senhores que façam garantir na lei a previsão do reajuste salarial dos servidores municipais para o próximo ano, posto que na nossa greve desse ano nós tivemos muita dificuldade, muita confusão com a questão relativa a se estava ou não previsto no orçamento do ano passado a questão da nossa correção salarial anual. Eu até pensei que não houvesse tanta necessidade, embora a gente venha todo ano, porque a Constituição Federal já trata do assunto. Mas solicito aqui pessoalmente, em nome da entidade de todos os servidores municipais, que o senhor secretário faça constar. Porque, para quem não acompanha todos os anos a comissão reunida aqui, né, muitas vezes a gente pede, a gente solicita que emendas sejam feitas, e os prefeitos aí, ao longo dos anos, agem de forma ditatorial, fazendo o orçamento fechado, definindo o que vai ser e o que não vai ser, e muitas vezes aquilo que a gente solicita acaba não constando. Então, dá a impressão que as solicitações não foram feitas. Nós temos aqui um contingente de professores, né? Temos o professor Sandrão ali, que sabe que nós temos vários concursos na Prefeitura Municipal, na área de educação, onde as pessoas estão aguardando serem chamadas, então precisa de constar no orçamento também uma reserva de dinheiro para que esses chamamentos ocorram, para que a rede municipal de ensino tenha, né, cada dia mais uma atuação mais digna para a população de Ribeirão Preto. Nós temos também que citar aqui para vocês, vereadores, né, terem conhecimento que nós temos estudos sobre a demanda de vagas em Ribeirão Preto, e junto com o pessoal do GEDU, que nós constatamos também, junto com a Secretaria Municipal de Educação, que falta aí umas 3.500 vagas na educação de 0 a 3 anos de idade, né? Então nós necessitamos construir mais escolas em Ribeirão Preto, e uma vez construindo escolas nos locais onde a Secretaria da Educação já tem até os mapas certinho de onde mais necessita na faixa etária de 0 a 3 anos, também dinheiro para mobiliário, dinheiro para contratar servidores. Então, são as sugestões que nós deixamos aqui para os vereadores depois fazerem as devidas elaborações e tentar fazer constar da lei para o próximo ano, na medida do possível. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço a sua participação. Gente, as coisas mudam tanto de um ano para o outro. O ano passado essa reunião estava bem diferente, porque não tinha ninguém. E eu e a vereadora Gláucia manifestando uma indignação muito grande, né? Os vereadores, o vereador Orlando não estava na Câmara ainda, infelizmente, nem o vereador Eliseu, infelizmente, mas a lei que mandaram para cá era algo totalmente irresponsável, eu diria. Foi algo de uma irresponsabilidade tremenda, pelo fato de terem mentido números para não confessar que a cidade estava quebrada. E, salvo engano, posteriormente à reunião da lei de diretrizes, a prefeitura não chegou a colocar a possibilidade de reajuste para esse ano. Estou errado, secretário? Não colocou, né? Não colocou. Então, assim, a fala do nosso amigo do sindicato, me perdoa, fugiu o nome, Donizete, vice-presidente do sindicato, não é irrelevante. A ex-prefeita não colocou no orçamento a possibilidade de reajustar, de recompor pelo menos a perda inflacionária aos servidores. O professor Sandrão pede a palavra, por favor, professor. Eu sou professor municipal e estadual, né? Boa noite a todos, eu me chamo Sandro Cunha dos Santos, né? Sou professor de História. Quero agradecer
essa possibilidade de eu vir aqui, né, também fazer esses questionamentos, e gostaria de até solicitar, isso é uma solicitação, não é nenhuma cobrança, né, ao secretário, que no ano passado, porventura, por questão da nossa greve, etc., eu fui falar com o secretário Naline, né, e ele me disse, né, eu tive até uma surpresa, né, de que as verbas do Fundeb, todas as verbas federais que vêm, são jogadas na mesma panela, e que a gente não tem, a gente não sabe realmente qual é o valor dessa verba, o que seria realmente do Fundeb, e como isso deveria ser aplicado no nosso município. Então, não é só o Fundeb, são outras. Então, eu gostaria que, nesse mandato, né, o secretário pudesse ter mais clareza disso, deixar isso realmente claro para a população. Qual é a verba do Fundeb, quais são as verbas estaduais, federais, que realmente estão aí disponíveis, aonde elas estão sendo gastas, né, com toda a clareza, porque não dá para a gente continuar nessa, né, sem essa clareza. A população não sabe onde está sendo investida a verba federal. Quer dizer, nunca tem verba para a educação, mas cadê a verba? Onde está? Então, é isso que eu peço, maior clareza nesse sentido. Tá certo? Obrigado. Secretário gostaria de responder? Oi? Fundeb. A professora, mas o pessoal sabe, né? A professora está pedindo para o professor. Fundo de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Para que todos da audiência possam entender do que... Fundo de Desenvolvimento da Educação no Brasil, né? Okay. É uma verba federal que vem, não é? E não é só o Fundeb, eu estou citando o Fundeb assim como exemplo, mas nós, professores, nós gostaríamos de ter isso claro, aí, né, bem claro para a gente, quanto vem, aonde está sendo gasto, não só as verbas federais, mas as verbas estaduais também, né, que são destinadas à educação. Nós queremos saber aonde isso está sendo gasto. Porque não adianta falar que não tem verba, que não dá para fazer, se a gente... Né, aí fica uma questão de subjetiva. Eu quero saber o aspecto objetivo. Professor Sandro, professor Sandrão e professora Richelle, obrigado pela contribuição. Eu considero a pergunta muito relevante, secretário, e essa pergunta nós escutamos muito durante o mandato passado, à medida que atrasava o uniforme da escola, à medida que faltava merenda, à medida que a nossa rede de ensino tinha diversos problemas, alegava-se que o governo federal não mandou o dinheiro, alegava-se que não tem dinheiro. Então, acho muito relevante se vocês puderem ajudar então a elucidar isso para nós. Alô. Bom, eu vou responder, não sei se vou atender aos seus anseios. O que nosso objetivo para a educação, que a educação é que precisamos e merecemos, é o que está aqui. Nesse objetivo, propõe-se gerir e planejar a área da educação municipal em 2 eixos distintos. Um que tem a marca da excelência, que é o eixo da educação em si, dos conteúdos pedagógicos, da construção do conhecimento, da capacidade e especialização de professores e colaboradores. E o outro eixo da gestão, onde há que se reavaliar seus processos e seus pressupostos, dentro da nova visão que a reconheça como o mais importante fator de sustentação do desenvolvimento econômico e social. Quais são as metas para que possamos atingir esse objetivo? Ampliação da oferta de EMEIs em período integral, criação de 4.000 vagas em creches para atendimento da demanda até 3 anos de idade, capacidade continuada de 100% dos professores que atuem em classe onde haja alunos com deficiência e fortalecimento de parcerias para realizações de ações antidroga e álcool nos equipamentos de educação e assistente social do município. Isso pode ser emendado, as metas, pelos vereadores, por sugestões de vocês, e vão ser discutidos. O que nós temos hoje de mais informação é o que está no portal da transparência e que também pode ser alguma coisa específica, ser reivindicado também através do que se dispõe lá no portal da transparência. Então, onde estão sendo aplicados, tem lá onde foi, quem foi, os fornecedores e tudo mais. Então, pelo portal da transparência é possível fazer isso. E também pode fazer inquirições nas todo quadrimestre nós fazemos audiência na Câmara. Também está à disposição para as outras explicações que fizerem necessárias. Gostaria até de complementar a pergunta do Sandro,
Nós tivemos até hoje à tarde uma audiência pública no Ministério Público para tratar justamente da questão da educação infantil, colocada pelo Donizete. E no município existe um conselho, o conselho do Fundeb tem um conselho, né? E uma das nossas necessidades é fortalecer os conselhos, né? Porque o que a gente sabe, muito dessas verbas, nós fizemos o levantamento, nós fizemos o acompanhamento aqui, principalmente com relação às entidades do terceiro setor, né? Isso foi notícia, né? Até hoje as pessoas se lembram de várias creches que fecharam as portas justamente porque o repasse era inferior. O Fundeb, ele passa um valor e ele é bem regular, né? Bem regular. Mas o que nós precisamos de fortalecer, de fato, é a participação popular, né? Porque os conselhos estão aí, os conselhos têm legitimidade para fazer o acompanhamento, tanto quanto nós, né? Mas o conselho, ele tem o conselho do Fundeb e o conselho da educação. Então, essas questões que há muito tempo ficaram nebulosas com relação à falta de transparência, à falta, né, de acesso à informação, eu acho que o único antídoto é a participação. Então, fica essa participação popular, né? Garantir que a gente tenha pessoas engajadas, que a sociedade civil ela também tenha a capacitação para entender os números, porque os números são complicados, né? Entender as rubricas, tudo é muito complicado. Mas também eu acho que a gente pode pedir para a Secretaria da Fazenda ajudar, assessorar os conselhos até para entender, né, o orçamento de cada política pública. Mas, de fato, a gente tem condições de fazer o acompanhamento do Fundeb. Ficou muito claro quando nós, as entidades do terceiro setor, nós nos debruçamos nos números e nós descobrimos os recursos que vinham. Infelizmente, não era repassado na integralidade para as entidades, né, o que tem sido uma proposta de modificação. Obrigado, vereadora Gláucia. A senhora gostaria, por favor. Pedir para a senhora se identificar para a composição da nossa ata. Boa noite. Eu sou a Edilamar, sou mais conhecida como Edi, né? Todo mundo me conhece como Edi. Eu sou Edilamar de Oliveira Ferreira Moraes. Eu sou do Serviço Social, eu trabalho na Secretaria da Assistência Social e a nossa preocupação dentro da nossa secretaria é com as ONGs. Existe uma verba dentro da secretaria que, de 100% dessa verba, mais de 80% é destinada às ONGs. E da assistência, SEMAS. E Não. De 100% do que é destinado à Secretaria da Assistência Social, mais de 80% é destinado às ONGs. E agora, não saiu no Diário Oficial isso. Eu não estou... O que eu queria deixar bem claro, o que eu queria que vocês esclarecessem de verdade, nós tendo funcionários dentro da secretaria que se dispõem a trabalhar nos abrigos, está sendo chamado pessoas de ONGs para trabalhar nesses equipamentos. A gente não consegue entender isso, porque tem funcionário à disposição para isso, que tem vontade de trabalhar nesses equipamentos, entendeu? E não são chamados. E essas ONGs, o que a gente entende por ONG? ONG é um lugar, são pessoas que se reúnem para prestar serviço para a população, não é isso? A qual a prefeitura não consegue atender, entendeu? E aonde entra servidor nisso? É isso que a gente queria entender, porque saiu no Diário Oficial que será chamado
pessoas para prestarem serviço no CETREM, inclusive cita CETREM, vários órgãos, e que a gente queria entender por que isso. Tão grande a porcentagem do uso desse dinheiro que é destinado à Secretaria da Assistência só para essas ONGs, entendeu? A gente não entende isso, e eu gostaria, assim, de pedir que vocês esclarecessem isso para a gente, de uma forma assim, que dê para todos entenderem, porque existe até uma demanda de funcionários. Sem brincadeira, gente. Os funcionários, a secretaria pediu para que fosse montada uma lista de pessoas que têm interesse em trabalhar em equipamentos 24 horas. E simplesmente não são chamados, e agora saiu no Diário Oficial que vão ser chamadas pessoas para trabalhar, pessoas de ONG. É muito estranho. Inclusive, tem uma assistente social, saiu no Diário Oficial o nome dela, a Joana Dalva, que é a diretora da assistência social, que ela que vai fazer a supervisão desses funcionários, e a gente não consegue entender como assim uma ONG, entendeu? Uma ONG que está para prestar serviço gratuito dentro da prefeitura, não é isso, para a população a qual a prefeitura não consegue cobrir. E como assim? A gente não entende, a gente gostaria de ter essa explicação. Tá bom? Obrigado, Edilamar, pela sua pergunta. A vereadora Gláucia... Eu vou responder enquanto presidente do Fórum da Ciência Social de Ribeirão Preto. O que acontece? Tem uma lei federal... o número dela é 13.000, deixa eu pegar direitinho aqui para não falar coisa errada. É o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, MIROSC, né? Uma lei federal, né? É uma lei federal. Então, essa lei, ela obriga, né, que todo repasse que seja feito ao terceiro setor seja feito de uma forma diferenciada, através do edital de chamamento. Então, é um chamamento para as entidades se cadastrarem, apresentar os seus projetos. E aí não vai ser mais da forma como eu posso falar, porque eu sou assistente social há 30 anos, né? E tem algumas ONGs aqui também, históricas, aqui sentadas nessa audiência. Isso. Então, como que o que saiu no Diário Oficial? Um edital de chamamento para as ONGs que têm interesse em fazer atendimento em abordagem de rua, né, porque o programa Pedagogia de Rua foi extinto, foi alvo até de audiência pública aqui nessa sala, com a Secretaria da Assistência Social, a diretora, o Ministério Público, mas o programa foi extinto, não existe mais programa, você sabe disso. E o programa de abordagem social e os educadores foram absorvidos nas mais diversas repartições, e tiveram até um diferencial, alguns receberam, outros não, né? Então, o serviço hoje, nós não temos mais, o município não presta mais esse serviço de abordagem social que é previsto na Política Nacional da Ciência Social. Vários serviços, hoje, eles podem ser contratados na área da educação, da saúde, da assistência, da cultura e do esporte, através desse marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, o edital de chamamento, não para as pessoas irem trabalhar, mas para que a ONG ela apresente um plano de ação, como é uma licitação, seguindo o mesmo modelo das licitações, da Lei 8666, e a partir daí, essa entidade vai ser habilitada ou não. Havia uma entidade que prestava esse serviço, foi denunciado ao Ministério Público de que essa ONG, a primeira, não tinha sede no município de Ribeirão Preto, ela não tinha capacidade técnica para atender, e a última audiência aconteceu há cerca de um mês, quando essa ONG desistiu do serviço, de prestar o serviço, até pelas exigências do próprio Ministério Público, e foi aberto esse edital de chamamento. Só uma entidade, pelo que eu saiba, apresentou interesse em prestar o serviço. E esses recursos, eles vêm do Ministério de Combate à Fome, né? do MDS. Então, de fato, há um piso
de repasse de financiamento, e a partir desse recurso, que nem é próprio, nem é do município, ele vai direto para a ONG, porque a ONG vai fazer esse serviço. Então, existe essa política que vai cada vez mais, eu acho, por um lado é lamentável, porque o poder público vai deixar de realizar serviços essenciais. As ONGs, elas não têm obrigação de fazer, né, porque é o dever do poder público, e muitas não têm capacitação para fazer, né, que foi o caso dessa outra ONG, que acabou sendo desabilitada, e vai jogar cada vez mais para a sociedade civil assumir a demanda que é, né, do executivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esses editais de chamamento, acompanhar muito bem, né, a habilitação dessas ONGs para que o serviço não deixe de ser executado com qualidade, né? Obrigada. Obrigado, vereadora Gláucia. Quem está chamando? Por favor. Depois em seguida, né? Depois em seguida você. Não, pode ser o senhor, em seguida você. Alô? O meu nome é Luiz Carlos Perucchi. Como saiu o assunto aqui de ONG, então eu vou pegar o gancho. Eu sou do Círculo Operário de Vila Tibério, uma entidade que trabalha com idosos. E eu venho aqui para falar um pouquinho da área da assistência social. Venho aqui falar de coisas do orçamento e venho trazer sugestões, porque eu acho que a obrigação do povo também é trazer sugestões para o legislativo e eles levarem ao executivo. Bom, na área de orçamento, eu queria colocar aqui, eu peguei só 5 anos, não peguei 2018, porque ainda não está online, né, Diné, né, secretário? A área de assistência social, a senhora que trabalha nas SEMAS, eu peguei de 2013 a 2017. As arrecadações, eu entrei lá na coisa, só peguei a receita direta, não peguei as outras receitas. E fiz uma porcentagem sobre as receitas que a prefeitura recebeu e dos valores que ela encaminhou para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Em 2013, eu não vou falar os valores aqui, porque são números grandes, vou falar só em porcentagem. Se depois alguém quiser, eu tenho um rascunho feito aqui à mão mesmo, vocês dão uma olhada. Em 2013, a Secretaria da Fazenda encaminhou para a SEMAS 3,37% do valor arrecadado da receita direta. Em 2014, isso caiu para 3,07%. Em 2015, isso caiu para 2,69%. Em 2016, caiu para 2,45%. E em 2017, teve um levezinho aumento, 2,48%. Por que eu estou colocando isso? Eu estou percebendo que o social está sendo negligenciado. Eu não sei se é só em Ribeirão Preto, porque eu não fui ver os números ainda no federal. Eu acho, gente, que isso é uma baita de uma responsabilidade, tanto do Poder Executivo, do Legislativo também, e nós, de sociedade civil. Nós temos que lutar, porque tem aqui diversos representantes de ONGs, né? Minha esposa está aqui, que representa uma também. Então, eu peço ao pessoal, a Edné, que está aqui, né, me conhece muito, sabe que eu brigo para as coisas, não para mim, eu brigo para a sociedade. Porque se eu não fizer nada para a minha sociedade enquanto vivo, não fiz nada mais do que passar pela terra. Então, eu queria pedir ao senhor secretário, para o ano vindouro, ver se consegue chegar pelo menos nos 3%, né, da arrecadação. Não tem aqui assim, a arrecadação diminuiu ou a arrecadação aumentou. É a porcentagem só. Porque daqui um pouquinho vai ter 0 para serviço social. Então, se não tiver nada para serviço social, eu acho que nós não precisamos ter município, né? Gente, que é isso? Bom, isso é a área, um dos pontos que eu queria colocar do orçamento. Eu tenho mais 2 coisinhas só. Eu queria agora, não sei se é oportuno aqui, se não for, gente, como vocês falaram, vocês vão separar, né? Eu sinto na minha entidade, a gente recebe uma verba que até o ano passado chamava-se subvenção. Agora vai mudar, né? Pelo marco regulatório.
Eu sinto assim que eu tenho uma entidade que hoje atende, é um centro de fortalecimento de vínculos lá. Eu sinto assim, pelo número de pessoas que a gente tem hoje cadastrados lá, são 212, se não me falha a memória, porque todo dia entra idoso lá. Todo dia chega idoso e a gente recebe. Eu sinto que a minha verba que eu recebo, posso falar em termos de valores? Vocês dão licença? Eu recebo R$2.000 mês. E eu tenho um projeto aprovado pela SEMAS, aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso, e Conselho Estadual do Idoso também. E esses 2.000 eu recebo desde 2010. Gente, nós estamos em 2017. Se vocês fizerem a recomposição só da defasagem do nosso dinheiro, eu não recebo mais nada da prefeitura. Eu fiz uma continha com a minha assistente social ontem. Esse valor representa para cada idoso que frequenta lá, eu tenho 16 atividades dentro do Círculo Operário. Representa 11 centavos por dia. Nós temos hoje lá no Círculo Operário uma área de uso de 1.000 metros quadrados. Então, eu penso assim, a minha sugestão, o valor, ao invés, porque o valor é determinado pelo Conselho, pelo CMAS. Eu não sei, e eu desconheço, se alguém puder me falar, eu estou aqui para ouvir também. Que esses valores repassados, não só para a minha entidade, para outras, se for essa forma que eu vou colocar agora, que fosse os valores repassados para as entidades pelo número de usuários atendidos. Correto? Porque me parece, pelo menos nas atas que eu leio, quando tem... Amanhã estarei no Conselho Municipal de Idoso de manhã. Me parece que os valores são pré-determinados pelos conselheiros. E eu percebo, porque eu estou diuturnamente, noturno não, mas estou o dia todo lá no Círculo Operário. Lá em casa eles falam que eu moro lá. Eu penso que alguns conselheiros que votam não conhecem a entidade X e conhecem a entidade Y. Então, eu queria deixar essa sugestão, não sei se é um momento oportuno, mas fica aqui, que os conselhos, seja qual for, da criança e adolescente, do idoso, do Conselho Municipal de Assistência Social, quer dizer, da onde parte verbas da prefeitura, que fossem feitos por número de usuários. A gente presta conta, né, você sabe disso. Agora estamos prestando conta pelo marco regulatório mensal e quadrimestral, não é? Que eu acho que é coisa muito bem feita. Bom, fica esse o registro. E como por último, eu estou trazendo aqui uma proposta para vocês, para ver se diminui um pouco a sangria da Secretaria da Fazenda, que eu sei que não está fácil. O que é essa proposta? Eu participei, né, no dia 27 de abril de 2000... Não, perdão. Em 2015, eu fui representante dos idosos como delegado em Águas de Lindóia, na 14ª Conferência do Conselho Estadual do Idoso. E lá eu fiz uma proposta para que, se já existe alguma coisa de lei federal, de que 2% dos shows e eventos fossem cobrados, e isso seria encaminhado para os fundos. Lá eu falei para o fundo do idoso, porque nós estávamos tratando de idoso, mas isso não quer dizer que não possa ser para o fundo do idoso, da criança e adolescente, agora tem dos animais também, né? Acho que não está regulamentado o fundo ainda. Bom, não importa. Então, eu trouxe aqui essa sugestão. Está aqui o pessoal do Legislativo, tem poder para legislar no município, não é? Essa sugestão foi feita lá, no meio de 38 sugestões dadas lá, diversas delas, essa foi aprovada. Destinar percentual de 2% da arrecadação das loterias estaduais e federais, isso já tem lá para trás. E aí eu acrescentei, e eventos e shows esportivos, shows e outros eventos, para o Fundo Nacional, Distrital, Estadual e Municipal do Idoso. Eu acho que isso seria, só para dar uma questão de números, nós tivemos agora, acho que semana do feriadão aí, aquele show lá no Parque das Exposições, né? Não sei como é que chamou o show, porque eu não frequento isso.
Segundo eu ouvi, girou em torno de 50 milhões lá a arrecadação. Se a prefeitura tivesse arrecadado 2% desses 50 milhões, seriam 100 mil reais na conta dos fundos. O que o fundo faria? Evitaria que a prefeitura tivesse que mandar dinheiro para as ONGs, não é? Sairia deste fundo. Bom, eu vou deixar para vocês a aprovação lá do Conselho Estadual, fazer as mãos da Glauci e do Papa, e também lá em Brasília. Eu fui até, inclusive, eleito para ir a Brasília, mas eu tinha uma viagem marcada, eu não pude ir, eu tive que ceder o meu lugar para outra pessoa. E em Brasília, no dia 27/4/2016, teve a Conferência Nacional. E quando vai para a Conferência Nacional, as propostas, eles vão filtrando, sobraram 20 propostas. E na proposta do eixo 2, seria financiamento, trata de dinheiro, né? Lá, essa proposta, que foi aprovada lá no 14º SEI, foi aprovada por unanimidade dos 2%. Vou passar para vocês também aqui, não sei se isso pode fazer. Então, qual é a minha sugestão? O Papa, Glauci e o Orlando, e o Eliseu, tá bom? É para que vocês vejam se conseguem mexer nesse doce aí, de fazer isso. Gente, e tem um outro detalhe. O camarada vem aqui em Ribeirão Preto, o show, não sou contra. Cidade tem que trazer mesmo, porque fortalece tudo, né? Rede hoteleira, enfim, comércio. O camarada vem aqui, pega aí seus 500, 1 milhão de reais e leva embora da cidade. Nós estamos perdendo PIB na cidade. O camarada vem aqui, faz um show, um evento em qualquer lugar, aí, em shopping, ele leva o dinheiro da cidade embora. Ele não pode deixar 2% aqui das... Olha, tem que deixar, pô. Ele está levando o nosso dinheiro, do nosso comércio, da nossa indústria, e não está deixando nada. Isso é uma parceria social que o cara vai ter sem perceber. Fica feita a minha sugestão. Agora, por última sugestão, eu não sei se alguma pessoa aqui viu, se viu, desculpa, eu vou falar. Eu vi essa semana uma entrevista de uma senhorita, não sei, no Facebook, de uma cidade no estado do Mato Grosso do Sul, que chama Costa Rica. Vocês viram, né? Excelente, achei excelente. Aliás, isso que eu vou falar aqui, eu e a minha esposa já tínhamos feito uma sugestão no governo anterior, mas não foi, simplesmente não deram resposta. Essa cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, tem 20 mil habitantes. Eles tiveram, o ano passado, uma arrecadação de 15 milhões de reais. E gastaram 6. O senhor que é professor, escuta, quem é professor? Cadê? Olha ele. Professor Sandrão, né? Prazer em conhecê-lo. Eles, em 2016, deram o 17º salário para os professores. E já está previsto para este ano o 14º. E nós estamos no primeiro quadrimestre, né? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque lá eles fizeram uma coisa que eu vou sugestionar aqui, que eu já tinha sugestionado lá, mas eu fiz por e-mail e não me deram resposta. Nós formarmos, já falaram aqui em comissões, né? Nós formarmos comissões gestoras em Ribeirão Preto. Quem participaria dessas comissões? Eu notei algumas coisas aqui. Representantes das associações de moradores de bairros, da OAB, da UBS, das entidades assistenciais, diretor e da assistente social, das entidades religiosas, órgãos de divulgação da imprensa falada, escrita e televisada, representantes do poder público, promotores, juízes, representantes da FEA, da USP ou universidades ligadas à área da administração ou economia, representantes da CIRP, do CREA, do CRC, enfim, comissões estas formadas, pelo mínimo 20 pessoas. Eu estou copiando o que eles fizeram lá, mas podemos melhorar, né? Por que isso? Nós vamos fiscalizar o valor, o orçamento da prefeitura. Nós vamos sugestionar. Vou citar como exemplo. Eu moro no bairro de Vila Tibério. Vamos supor que o pessoal da UBS lá está precisando de determinada coisa lá. Nós da comissão vamos ter essas reuniões mensais.
Vamos levar esse problema para a comissão e ver a possibilidade disso ser feito lá. Idem para outras áreas, certo? Lá eles são 24 comissões de 20 pessoas. Eles citaram até um exemplo você viu, né? Você viu? Eles citaram um exemplo do combustível que se gastava lá. Eu estou sendo muito longo? Não. Pode me cortar. A pessoa punha combustível, ia sair para fazer um determinado serviço com o veículo da prefeitura lá. Ele chegava no posto, abastecia, assinava a nota, levava autorização, lógico. Ninguém vai lá abastecer. Levava autorização, ele ia chegar lá, abastecia, ele ia para a casa dele, tirava o combustível, deixava um pouquinho. Quando era tarde, ele chegava e falou, olha, eu trabalhei muito, andei muito, eu preciso colocar mais combustível, senão amanhã não tem para eu trabalhar. Eles eliminaram isso através de um cartão. Esse cartão tem um código, tem um COD. A pessoa vai lá, esse COD tem a fotografia do motorista, a placa do carro, tudo. Por quê? Ele vai lá, só com esse cartão ele coloca hoje. Se o cartão der possibilidade dele colocar amanhã, ele coloca, senão ele não vai colocar. O que é isso, gente? Isso é... E o cartão tem até quilometragem. Isso é fiscalizar o dinheiro público. O secretário está aqui, Ednei está aqui, da Secretaria da Fazenda, mas nós temos a obrigação de fiscalizar o que nós pagamos. O que está lá na mão deles, eles são gestores. É dinheiro nosso. Não somos nós que pagamos impostos? Então, gente, nós temos que colaborar com esse pessoal. Então, essa é a minha sugestão, da gente formar comissões. Ah, mas ninguém quer. Quer sim. Se tiver, eu entro. Eu entro. Qual é o meu interesse? Eu estou passando, eu estou quase com 70 anos, mas eu tenho meus netinhos lá, tenho meus filhos. E eu quero essa cidade melhor do que ela está. Ela já esteve melhor. São 69 anos que eu moro em Ribeirão Preto, ela já esteve melhor. Mas não tem problema, não é vamos ficar parados, vamos fazer. Então, essa fica feita, essa minha sugestão. Eu tinha uma outra aqui, mas eu acho que não foge à nossa apresentação aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Só dar uma parte na palavra Perucchi. Obrigado, Perucchi. Eu sou... Eliseu, a palavra. Obrigado, Papa. Eu tive em outubro lá em Costa Rica, o prefeito de Costa Rica é meu amigo, Valdeli, que é do Grupo Paraná. Isso é verídico o que vocês viram, dá gosto de andar na cidade. As ruas, você não encontra um buraco, sabe, uma cidade linda. Nós temos negócios, inclusive, lá em Costa Rica. E eu estava comentando hoje no gabinete, falei, puxa vida, o pessoal mandou um vídeo, esse vídeo de Costa Rica, então eu falei assim, eu tive a oportunidade, eu sou sincero, eu cheguei de Costa Rica, na minha casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, vamos embora? Ela falou, para onde? Eu falei, para Costa Rica, porque eu tinha um grande amigo, que ele faleceu há 2 anos atrás, fazendeiro lá, e morava lá em Costa Rica. E eu nunca tinha ido lá em Costa Rica, mas tinha negócio com ele, eu continuo tendo negócio com a família já há muitos anos. Aí eu tive a oportunidade de ir agora em outubro. Olha, eu fiquei impressionado com a cidade. É verdade, eu fui visitar vários lugares e tudo funciona em Costa Rica. Não deve 1 centavo, compra tudo à vista, vereador Papa. Tudo rigorosamente em dia, senhor secretário. Então, eu falei assim, nós temos que, a gente que sonha, e a gente está vendo a realidade, né, que está acontecendo, e não é tão longe daqui, não, é depois de Cacilândia, aqui em Costa Rica, mas boa sua lembrança aqui nessa comissão. Muito obrigado, Pedro. Deixa eu dar só uma coisinha para lembrar, Paulo. Pois não. Desculpa. Alô? Gente, e outro detalhe, não só isso. Eu tenho uma filha que mora fora do país, e eu vou muito lá. Em Toronto, no Canadá. Lá, tudo que a prefeitura vai fazer tem que ter aprovação desse conselho aqui. Tem que ter aprovação. E um outro detalhe, lá sobra dinheiro, não é bem? Teve um ano lá, não sei que ano que foi, no trimestre, não sei determinar bem o dia. Não foi em Toronto, mas foi lá no Canadá. Sobrou dinheiro no caixa da prefeitura. A prefeitura fez um chamado através da televisão para as pessoas, cada um mandar o valor que tinha pago do IPTU, não sei se chama IPTU lá, mas estou falando do nosso, né? Para eles calcularem proporcionalmente e cada um fazer, porque lá faz tudo online, né? E cada um puxar o seu valor.
Eu acho que isso daqui pode acontecer em Ribeirão Preto, gente. Se a gente formar essa comissão gestora, vai ajudar o pessoal a pensar. São mais cabeça pensando. E vamos fiscalizar também. Obrigado, Perucci. Claro, começando talvez pela colocação que o munícipe fez com relação ao recolhimento de ISS nos shows da cidade, é isso? Não. Não, eu ia fazer um comentário, que é uma inovação desse governo também, e ia passar para o senhor, que tem a COGEPLAN, né, uma comissão da gestão do planejamento, LDO e PPA, e é uma inovação dessa gestão que trouxe para participar, antigamente era só os técnicos, né, da Fazenda ou do governo, hoje tem pessoas que foram, nós passamos tem indicação pela Câmara, então tem pessoas participando da sociedade civil e do Legislativo, indicados pelo Legislativo. Então, assim, tá? Só para dizer que existe já teve essa iniciativa, né, do governo, nessa nova gestão de modelo de fazer LDO, PPA e LOA, a gente já pensou nisso e está inserindo pessoal da sociedade civil que foi indicado pela Câmara e pessoal do Legislativo também. Olá, boa noite. Meu nome é Fabrício Augusto dos Santos. E eu queria saber dos vereadores se tem algum projeto, ou se a prefeitura tem algum projeto. Se vocês sabem, sou morador da Zona Leste, e lá tem uma área que está apropriada, que é um antigo lixão, no Palmeiras 2, que foi desapropriado na administração Gasparini. E o que acontece? Lá foi apropriado, e como já foi desapropriada, não pode, né? E se tem algum projeto de moradia para esses moradores, se vocês sabem de alguma coisa na prefeitura. E eu queria saber de vocês a respeito disso. Alguém poderia responder? Por favor, alguém pode levar o microfone? Antes disso, é sobre o mesmo tema? Sobre o mesmo tema, ok. A pergunta que você fez é uma área que foi desapropriada e está desocupada. Houve invasão. Sim. Houve uma ocupação. Tá. A prefeitura desapropriou e foi ocupada. Você lembra da área quando você entra do Dercy Célia, a escola, você vem pela estrada municipal antiga? Só precisa falar no microfone porque a televisão não está captando, mas para a gente entender, então, o que seria pertinente da gente colocar na LDO. É o seguinte, lá atrás, quando teve o problema com as casas que foram construídas sobre a área de lixão, você vai pela estrada municipal antiga, você entra na rua que dá acesso ao Dercy Célia, a escola, porque eu moro no Jardim Juliana, encostado, tem encostadinho na minha casa isso. E, para você ter uma ideia, eu vi em vários planos plurianuais, PPA e tal, pedir para que naquele local onde tem um campo de futebol que foi construído na época do Jabali, fosse construído um parque na Zona Leste, porque pega aquela matinha que está de frente ao Big Compra, do lado do Jarbas Massulo. E nunca aconteceu nada. Tiraram as casas, aquilo ficou abandonado. O que aconteceu? Creio eu, né, não fui lá, não participo disso, mas assim, dessa questão, mas creio que as pessoas viram lá a área vazia, ocuparam e começaram a construir casas. E tem várias casas já, para você ter uma ideia, suspensas, de tijolo certinho, com telhado. O pessoal pôs a água, pôs tudo certinho e está morando lá. Alvenaria mesmo, de alvenaria. Então, quer dizer, aí a prefeitura deve ter entrado com uma ação já de reintegração de posse, creio eu, porque eu ouvia sempre falar que a área era do IBAMA, era federal. Então, é obrigação da fiscalização geral, creio eu, cuidar disso aí. Não sei como é que está funcionando, que eu nem fui lá perguntar, mas creio eu que já tem uma ação numa altura dessa. Mas tem muitas famílias, muitas crianças, então, quer dizer, devem ter sido atendendo pelas escolas. Lá tem o Wanda Principal e Marçal, Ana Franco do Amaral e o Dercy Célia do lado de cá. São 3 escolas, e isso está no meio das 3 escolas. Então, é um problema social muito sério, né, que, com a questão das eleições, com a questão de todos os problemas que teve a cidade, ficou parado. Então, aquilo está lá desse jeito e tal, e é isso. Gostou da contribuição? Melhorou? Agora, citou. A senhora gostaria de complementar? Leva o microfone, por favor, doutora Leandra. Muito obrigado. Olha, se eu não estiver desinformada, mas assim, eu questiono, quando há uma desapropriação, essa intervenção do Estado, ela tem que ter uma destinação, ela desapropria por um motivo, ela ocupa por um motivo.
e ficou simplesmente ao léu. Quer dizer, não tem um instituto, quer dizer, então o Estado intervém e desapropria sem uma destinação. Como assim? É o meu questionamento. Na verdade, não tem uma desapropriação. O que aconteceu é que as casas foram construídas naquele momento em que... inadequado. Isso, que não fazia o estudo do solo para ver o que tinha antes e tal, e as casas foram retiradas pela Coab. Várias pessoas que eu conheço, porque eu moro lá desde o começo, receberam indenização, pegaram outras casas em outros lugares e tal. Aquela área, e quem moveu a ação, para você ter uma ideia, foi um cara que foi meu professor de Direito, o Antônio Alberto Machado, que é promotor da habitação. Então, aquela área, ela é imprópria para moradia. O povo está construindo no mesmo lugar. Construiu para lá do Radier. O Radier está no chão, nunca tiraram o Radier de lá da Coab. Tem um respiro lá no meio. Isso, tem tudo isso. Licenciaram uma área para construção de casas inadequada que oferecia risco à vida das pessoas e foi desocupada. Agora, é evidente, a senhora faz a pergunta, pode não fazer nada? O pretexto de desocupação era para a construção de um parque. Você está perguntando se esse parque vai ser feito, é isso? Não, está perguntando de projetos de moradia. De moradia. Lá é que não vai ser, né? Lá é que não vai ser. E acho que quando aquele pessoal vai construir uma casa em cima desse local, está correndo risco. De novo. Secretário. Secretário, eu vou pedir assim que quem fizer a participação agora, nós vamos fazer uma restrição de tempo para que quem deseje participar, participe e nós consigamos atender na medida do possível. Bom, o que eu sei que uma das grandes prioridades do prefeito Nogueira é a habitação, e por isso, inclusive, tem o maior especialista do país que está ocupando a presidência da Coab, que é o Edson Ortega. Ele foi já secretário de habitação, trabalhou em vários governos. O que nós temos aqui de metas é a ampliação do atendimento da política habitacional com outras políticas setoriais. Realocação de todos os assentamentos em área de risco. E redução do déficit habitacional para a construção de 15 mil unidades habitacionais de interesse social. Agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a gente traz na segunda-feira a informação do que está, o que pode acontecer, como vai ser feito. Naquele local. Naquele local. Tudo bem? Senhora? Vamos estabelecer, então, 2 minutos para cada intervenção, que assim quem quiser participar tem a oportunidade. Oi, boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu... O nome da senhora, por favor. Desculpa, meu nome é Maria Silvia. Eu sou presidenta da Associação de Moradores do Complexo do Mirante e do Conseg Oeste. Eu não sei se vai ser pertinente o que eu vou reivindicar aqui. Eu venho fazer o pedido de algumas áreas que precisam ser urbanizadas. É pertinente? Sim? E eu queria perguntar se vocês pretendem fazer essas reuniões, essas audiências públicas setoriais. Vai acontecer isso, como aconteceu em outros governos, região leste, oeste, ou a única audiência será essa e na segunda-feira? A pública promovida pela Câmara Municipal. A Prefeitura, não sei se está nos planos fazer... Está. Tá? Tá bom. Tá bom. Isso. Não é a lei de orçamento ainda, é a lei de diretriz para o orçamento. Certo. Mas a Prefeitura está informando que na lei de orçamento haverá reuniões, audiências setoriais. Né? Setoriais. Tá bom. Eu represento a região oeste, aquela área ali do Paiva, Paulo Gomes Romeu, Wilson Toni, Jamil Cury, Arlindo Laguna, todo aquele complexo ali. E o que aconteceu na gestão passada é que a prefeita fez um desfavelamento e acabou transferindo vários núcleos de favela, de comunidades, que agora é politicamente correto falar comunidades, para um lugar só. Ali para o Paulo Gomes, para o Wilson Toni, para o Paiva, e sem estrutura nenhuma. As escolas foram construídas depois desse remanejamento, os postos de saúde também. E existe muita criança ali, sem escola, o tráfico ali é intenso,
E esse desfavelamento, essa política de habitação equivocada, acabou aumentando a violência nos bairros vizinhos, né? O que eu queria pedir aqui era o que várias áreas, eu acho que basicamente 3 áreas, fossem urbanizadas para proporcionar para essas crianças, para esses adolescentes, um pouco de lazer. Eu vou citar aqui o Rubensione, a Richelle está aqui, né? O Parque Rubensione, que está abandonado, houve reintegração de posse e a prefeitura não apresentou nenhum projeto, não foi urbanizado. Ele, muito pelo contrário, tem uma casa lá que ela foi invadida. O Pico do Mirante, eu deixei já aqui a localização, que é a parte mais alta de Ribeirão Preto, onde os moradores da cidade comemoram a passagem do ano lá. Ela tem um posto de saúde, tem um projeto feito em parceria conosco, o Música Criança e Atividade Física com profissionais da FAEPA. O Pico do Mirante, e é uma área de 50 mil metros quadrados em frente à igreja. Já tem uma escola, a Escola Portal do Alto, e ela está abandonando, nem calçamento nós temos lá. Tanto no Pico do Mirante quanto nessa área em frente à igreja, nós não temos nem calçada. O poder público multa os terrenos particulares quando eles não cortam o mato, quando não tem calçada nem mureta. E o mesmo não acontece com os terrenos públicos. Eles estão abandonados e sem urbanização. É isso. Obrigado e boa noite. Nós que agradecemos a participação da senhora. Eu repito a pergunta, se a senhora registrou essa fala aqui. Sim. Ótimo, muito obrigado. Professora Richelle, por favor, fazendo uso do microfone. Boa noite, meu nome é Richelle, servidora, professora, mas não estou aqui apenas como servidora, mas como munícipe, né? E principalmente por conta da causa do Rubensione. Então, só para complementar, que bom que você já falou, Maria Silvia, eu fiquei tão feliz de estar aqui. E é uma luta que a gente tem lá naquela região, principalmente porque aquela área é uma área de preservação ambiental. E a gente precisa com urgência de que algum projeto, seja realmente colocado em ação, em prática. Né? Então, várias coisas já ocorreram naquela região. Né? Marcos Papa vem acompanhando a gente aí nessa luta. Né? E, inclusive, ontem tinha um macaquinho lá na escola, porque eu sou servidora, trabalho no Paiva, né? E tinha um macaquinho lá na escola, andando, pulando de galho em galho. Então, assim, é só mais para complementar aí, porque nós estamos falando também de uma área de preservação ambiental. Tá bom? Obrigada. Obrigado, professora. Dona Maria Helena, por favor, o microfone. Depois a Maria Helena lá. Boa noite. Eu sou representante do bairro Jardim Eugênio Mendes Lopes. Eu sou a presidente lá dos moradores. E eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês têm como intenção num terreno que tem lá no Jardim Eugênio Mendes Lopes, que disseram que vão fazer um ecoponto. Então, os moradores de lá estão preocupados, dizendo que vai fazer um lixão. E o que é isso, ecoponto? Para fazer um lixão no lugar onde tem moradores que disseram que vai ser alguma coisa da prefeitura e que vai ter funcionários trabalhando e que lá não vai ter problema nenhum. Agora, o pessoal está preocupado com esse ecoponto, porque o nosso bairro é um pouco afastado e ele fica muito cheio de lixo, cheio de mato, até a praça que nós temos lá, que dizem que é uma praça, que eu fui procurar saber, disseram que tinha um projeto, mas não tem projeto nenhum na praça, porque essa praça pertence ao bairro Eugênio Lopes e Dom Miele. Como é a divisão dessa praça? Diagonal. Como eu nunca vi esse tipo de praça, dividida em diagonal, a metade do Eugênio Mendes Lopes e a outra metade do Dom Miele.
Então, é muito cheio de lixo, cheio de mato, lixo, escorpião. Os predinhos que tem lá, que fizeram lá, que foram esses predinhos que saiu no ano passado, o último, né? Que a prefeita, na época, mandou muitos moradores de favela, e lá está, assim, uma calamidade, porque tem muitos pontos de droga lá, e está cheio de gente lá, muito cheio, muita gente, muita criança, não tem um local para a gente levar as crianças para distrair ou para ter uma associação de bairros, né? Como que é? Um centro comunitário? Um centro comunitário, não tem nada disso. Tem o nosso postinho lá, que é muito bom, que é nota 10, que é a única coisa que é muito boa lá. Sendo que tem os ABAC também, mas a ABAC que tem lá no nosso bairro, Eugênio Mendes Lopes, é uma ABAC destruída, totalmente. Quando chove, tem que usar guarda-chuva lá dentro. E antigamente tinha até um serviço de polícia militar lá, mas hoje não tem mais. Só tem roubo. Lá no nosso bairro é só roubo e mais nada. Agora nós estamos implantando vizinhança solidária com a Consegue e vamos tentar colocar, mas assim mesmo tem muito roubo. Vamos tentar, eu queria saber só o que vai acontecer com isso. Se vai ter esse ecoponto, que as mulheres estão preocupadas com o lixão, ou se vai ter mais alguma coisa no nosso bairro para favorecer a criançada que vieram da favela, que vieram de outros lugares, não tem um centro comunitário para a gente planejar alguma coisa, não tem nada. É só isso, muito obrigada. Obrigado pela participação da senhora. Eu vou até responder. Enquanto moradora lá do bairro, eu sou vizinha da senhora e moro no Planalto e tive uns pedidos com relação ao ecoponto de instalação, né, de ecoponto, mas o que tem acontecido com os ecopontos que foram, na verdade, são as caçambas sociais, não foram ecopontos, né? Foram colocados as caçambas sociais e alguns a pedir para colocar ali na Alexandre VII com a Maria Aparecida do Amaral, né? E tem uma área, né, que também é bem complicada. As caçambas elas foram colocadas em alguns espaços públicos, não existe nenhum funcionário para acompanhar o descarte dos resíduos, né? E muitas pessoas vão ali para recolher o que eles querem, tiram, jogam para o lado de fora, alguns botam fogo nas caçambas, então, na verdade, virou um verdadeiro desastre esse projeto de caçamba social. Nós tivemos, junto com o Alexandre, que é o coordenador, até lá no Rubensione, junto com a Luciane Muscardin e vários moradores ali, do Emir Garcia, do Paiva, os presidentes da Associação de Moradores, e justamente colocando essa dificuldade que o Paiva tem, né, ali, um ecoponto, uma caçamba social. Como que vai ser feito? Então, vai ser feito um estudo pelo município, já está sendo feito esse estudo, mas essa área ela vai ser uma área cercada, vai haver um profissional da prefeitura, um servidor, que vai recepcionar o morador que queira fazer o descarte e vai indicar o local adequado para fazer esse descarte, né? O que é madeira, o que é resíduo da construção civil, o que é descartável, porque da forma como está sendo feito hoje, não tem como depois fazer o reaproveitamento. Então, a prefeitura, ali naquela região, no Paiva, na divisa com a cidade universitária, toda semana tem que fazer, o trator tem que ir ali fazer toda uma limpeza, porque acabou virando um lixão, né? Então, é uma grande preocupação. Os ecopontos não serão feitos de forma como foi feita no passado, de forma indiscriminada e sem planejamento, só a colocação de caçambas ou qualquer outro tipo de recipiente, né? Que depois acaba virando um problema. Eu acho que é compostagem de lixo que eles pretendem fazer ali, não é ecoponto. Não, isso não. Não, isso não é naquela área. Até já foi apresentado lá na Associação de Engenharia, né? Foi apresentada essa proposta e não vai ser naquela região.
Mas nós podemos responder oficialmente, eu acho que seria interessante, né, nós respondermos oficialmente, a Câmara responder oficialmente essa questão que eu acho que é de grande preocupação, né, para os moradores. Oi, meu nome é Márcia, eu sou do Crescendo em Família. Só para a gente, a dona Márcia, depois o nome da senhora é? Marilene. Dona Marilene, tá, para a gente fazer uma sequência aqui. Um minutinho só. É rapidinho, é só uma sugestão que eu queria dar, que eu vi outro dia, falando de ecoponto, eu vi outro dia na televisão, em Itu tem um trabalho maravilhoso. Eles recebem móveis estragados, tudo, e eles reformam e vende baratinho para quem precisa. Né? Eu acho que, quem sabe, dar um pulinho lá, ver como que funciona isso. Eu estava assistindo a televisão e vi falando que é uma cidade muito limpa. Eu não conheço Itu, vi só pela televisão. São exemplos que às vezes a gente pode adotar aqui para Ribeirão Preto, né? Só isso. Obrigado, não. Por favor, vereador Orlando. Presidente, se me permite, eu acho que esse é um momento tão único que a Câmara de Ribeirão Preto passa, que recebendo aqui o secretário da Fazenda e todos vocês para essa reunião, e como o vereador Papa disse, uma reunião que não acontecia e que vem acontecendo com muito respeito e com muita dedicação às finanças do município e desta casa. Eu até pediria, presidente, e a vereadora Gláucia e o vereador e o nosso secretário, que, como nós estamos discutindo, por isso que eu falei que é um momento tão bonito desta Câmara, que a gente pode receber a opinião de vocês de todos os aspectos, e que nós estamos tratando aqui da LDO, que vai ainda ser encaminhado à LOA. Então, como é um momento tão bonito da Câmara e essa discussão, esse diálogo com todos, muitas vezes a gente acaba um pouco fugindo ou dispersando do assunto do foco que é hoje, que é a LDO. Então, eu acho que é um assunto tão importante para a gente desfocar. E eu até já coloco em sugestão que vocês venham à Câmara também, procure nós, vereadores, e a estes gabinetes, e eu que estou sempre aqui como vereador Papa, e que essas sugestões possam ser feitas também aos vereadores, que eu estou de ouvidos abertos aqui para escutar sempre vocês. Mas que a gente procure, presidente, a gente tenha um foco maior em cima da LDO, que eu acho que é o nosso objetivo, a gente consegue caminhar com as coisas objetivas. É apenas o meu ponto de vista. Obrigado, gente. Muito obrigado, vereador Orlando. Dona Marilene, por favor. Alô? Boa noite a todos. Eu venho corroborar com a Maria Silvia e também com a professora o nosso... É Marilene, eu sou da Associação de Moradores do Monte Alegre, Alto Ipiranga. Sim. Marilene Godoy Martins da Silva. Muito obrigado, dona Marilene. O seguinte, essa área é importantíssima, há muito tempo que a gente tenta alguma coisa para lá e vem sofrendo invasões seguidas, né? E então nós sugerimos para lá, entre outros equipamentos de cultura, esporte, lazer, porque é um parque linear, né? Nós sugerimos o núcleo da criança e adolescente, que a nossa população é carente desse equipamento e serviria para a região, tanto para nós do nosso bairro quanto para a região. Então, é a nossa sugestão. Também nessa área social, nós solicitamos
que fosse colocado um centro comunitário. Essa nossa reivindicação é antiga e mal compreendida. Na verdade, nós não queremos que a prefeitura construa um centro comunitário e entregue à associação. Nós queremos que a prefeitura assuma este equipamento com o assistente social e os técnicos que possam levar lá projetos de participação. O que a gente quer nele é uma participação da associação no sentido de direcionar os trabalhos, né, de estar cumprindo a democracia participativa que a gente tanto fala, né? E essas são as nossas duas reivindicações trazidas hoje. Agora, tem uma questão ali muito séria que interfere em toda a estrutura do local, que é a linha do trem, né? Ali tem, na extensão dela, tem uma invasão, né? Forte invasão, e não há, parece-nos, esperança de poder mexer nisso. Está ligado ao governo federal, e a coisa vai ficando cada vez com mais descrédito. Nós não temos vias de acesso aos outros bairros, né? E também temos a exposição assim, a problemas sociais graves, né? Então, eu acho que a prefeitura deveria, nesse momento, pensar nessa área de uma forma efetiva, porque nós, moradores, passamos por sérias dificuldades com isso e não tem solução aparente. Tá? São as 3 questões importantes. Dona Marilene, a senhora registrou isso para a gente? Eu registrei menos o da linha do trem, que faço posteriormente para o dia 15. Ótimo, ótimo. Muito obrigado pela participação da senhora. Quem que estava inscrito agora para falar? Norival, por favor. O Alexandre já estava, né? Só um minutinho, Norival. Pode ser? Muito obrigado. Alô. Meu nome é Norival, sou presidente da Associação de Moradores do Léo Gomes de Moraes, região norte. Né? A proposta, como eu estava ouvindo alguns falarem de a prefeitura faz a retirada dos moradores, invasão, e acaba não fazendo nada. Se eu não me engano, em 2012 foi feita uma proposta de que se fizesse a retirada dos moradores, ou de invasores, no caso, e determinasse uma ocupação para a área. Tanto a prefeitura como o dono de grandes lotes, que nem lá no Ribeirão Verde teve uma ocupação recente, e o dono tirou os moradores de lá, e logo em seguida uma enfermeira foi morta no mesmo terreno porque estava vazio. Então temos grandes espaços desocupados, tanto na área norte, na área leste, em todas as áreas da cidade. E o proprietário está lá só esperando valorizar. Então é uma especulação realmente que está acontecendo. E não dá motivo para que não faça nada e também não dá motivo para que se faça alguma coisa lá. Tá? Então a proposta é que a Câmara fizesse um projeto de lei obrigando na retirada do invasor que se ocupe ou se tome uma providência para que fosse feito, né? Alguma coisa. Existe uma lei que obriga, quando é ocupação, ter serventia. Né? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas podemos fazer alguma coisa nesse sentido. Tá? Finalidade social. Obrigado. Que ela está acabando ocupando as outras áreas. Em 2012, na LDO, eu fiz a proposta que se fizesse o prolongamento da Avenida Brasil. A Avenida Brasil, ela morre ali na Anhanguera, e ali tem só 200 metros que ainda a empresa fez de asfalto ali, que o ônibus vai até ali. Esse prolongamento beneficiaria toda aquela população lá, que são aproximadamente 60 mil pessoas que moram lá naquela região, e daria um acesso mais rápido para cá. Fala-se da Mognato Marinsec, e até agora está se discutindo para se vai fazer, e faz, não faz, e essa é uma outra opção que nós teríamos. Essa já está no Google até o mapa vetor lá, viário, né? O mapa viário,
que ela sairia para Avenida Brasil, ela vem voltando na Tomás Alberto. Então é uma coisa que não sei por que ainda não se foi feito, se tem um projeto, se tem a intenção de se fazer, não sei por que ainda não foi feito. Tá? Então é uma proposta que eu... Avenida Brasil? Avenida Brasil. E ela vai até no Ribeirão Verde, passa de frente do Mialik, sai no Pedra Branca, do Pedra Branca vem no Índio Galdino, do Índio Galdino ela volta como Tomás Alberto. É todo um espaço que só dentro do Ribeirão Verde que tem asfalto. No resto todo é asfalto e faria uma grande diferença para toda aquela população de mais de 60 mil pessoas. Tá certo? E a outra proposta é nossa mesmo, né? Que é lá do Léo Gomes, que ficou aquém com a mesma dificuldade do Ribeirão Verde, com uma única saída. Uma vez caiu um pinheiro lá na rua, ninguém entrava, ninguém saía. Se tivesse uma emergência, teria tido fatalidade lá mesmo, porque ninguém entra, ninguém sai. Então são pontos críticos que a cidade necessita de estar fazendo, de estar verificando. A população lá, não sei se é porque é pequena a população, né? Aproximadamente uns 500 moradores só que tem lá no Léo Gomes, e os chacareiros em volta, alguns clubes, clube do servidor, clube dos gráficos, que tem ali perto, e toda a população do Salgado Filho 2. Ali que ficaria dependente realmente dessa nova saída ali, que facilitaria para todo mundo. O projeto já tem um projeto, aprovado o projeto, só não tem verba. Então eu queria gostar de colocar na LDO para que possamos ter dinheiro para que se faça essa obra lá. Tá certo? Ok. Você chegou a registrar isso no documento? Não. Só falta registrar do Léo Gomes, as outras duas eu já pedi já. Ótimo. Muito obrigado, Norival. Secretário, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Tudo bem? Quem agora? Alexandre, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, Papa, parabéns em nome de você. Eu quero a todos os vereadores a importância de fazer essa discussão com o Manuel, que a gente já teve o prazer de conhecê-lo nos movimentos grevistas nossos agora, das meninas aqui da própria prefeitura, que ajuda tanto essa prefeitura, na verdade, no trabalho técnico. Porque se não tiver o trabalho técnico, a gente não acaba ficando no ócio, caindo no ócio, né, Marcelo? Algumas perguntas que o pessoal está fazendo para a gente é sobre a questão das metas fiscais aqui, e uma delas sobre o risco fiscal que está colocando sobre a questão do nosso plano de cargos, carreiras e salários, que deve ser implementado a partir de outubro, mas só que ele continua na meta de riscos fiscais. E, pelo contrário, deve ser orçamento, né? Porque se vai em outubro ser implementado, ele já tem que estar no orçamento e não no riscos fiscais. E aqui no documento consta como riscos fiscais. O segundo ponto, em 2018, com o memorial de cálculo, não está constando a questão dos 28%. Quer dizer, das sobras que vão ter lá. Nós vamos ter esses problemas aí que nós estamos discutindo sobre a questão do não pagamento, da suspensão, de tudo isso aí. Só que não consta no memorial a questão dos 28%, de como que vai ficar essa sobra, de como o valor. Ele está zerado. Então, é a penúltima página. Então, são essas perguntas que estão sendo feitas. E o outro ponto também que nós temos discutido, até pedir a permissão para o Sandrão, que tem que constar a questão da contratação dos 109 coordenadores para as escolas, porque e os 20 supervisores, que está determinado pela própria legislação já, porque senão você não faz educação. E esse é um dos pontos que a gente tem que ter, não está registrado ainda, mas nós vamos fazer esse registro, porque senão você não faz uma educação de qualidade. Da Guarda Civil Municipal, também um grande problema que nós vamos ter esse ano aqui, que nós fizemos no pós-orçamento, que foram vetadas as emendas, ela não tem orçamento a partir de agosto. Que o orçamento foi previsto, na verdade, ele para em agosto. Agosto, setembro não tem orçamento da Guarda. Vai ter que suplementar, vai ter que criar. Então, e o ano que vem, tem a questão da contratação de 50 guardas, que acaba em fevereiro, o prazo dos 4 anos. E também, para a Guarda, vai ter um precatório de 11 milhões, que é a questão do quinquênio e sexta parte. Também não está constando, na verdade, né, nesses cálculos que estão sendo feitos aqui. Então, eu gostaria, na verdade, de deixar registrado isso daí, até mesmo, novamente, agradecer essa oportunidade. E nós, Sindicato de Servidores Municipais, nos colocamos à disposição, nós, como sempre, da Secretaria da Fazenda e da Câmara Municipal, para tentar apoiar e ajudar todos. Não, isso daí é...
Secretário Manuel com a palavra, por favor. Bom, é que alguma coisa... Bom, aquilo que você falou do plano cargo e salário, né? Os 28 são problemas de 2017, né? Nós estamos aí colocando o risco para 2018. Então, ele já não tem impacto em 2018, o impacto é agora. Então, já está em 2017. Então, o que está sendo discutido aqui é LDO para a LOA de 2018. Sim, sim. Mas isso já vai... Por favor, mas tem que usar o microfone, senão a reunião não vai registrar, mas a senhora que sabe. Se eu estiver sendo inoportuna, é porque eu não sei exatamente o que contempla a LDO. Eu sei de alguns itens, mas eu não sei de todos. Mas eu entendo, se não for nessa lei, onde é que se prevê dissídios. Secretário, por favor. Vê bem, isso vai ser previsto na lei orçamentária. Não, na próxima. Na lei de orçamento mesmo. Na LOA. Por favor. Aqui, né? Isso. Então, quando eu perguntei da questão do Fundeb, né, e dos investimentos, quer dizer, do que vem em termos de estaduais e federais, verbas, né, para a educação, o senhor me leu as questões das metas da prefeitura. Até achei interessante, porque está dentro do que a gente pensa realmente de educação, da melhoria da qualidade, e é isso que eu vi que o senhor leu, né? Então, eu só queria ponderar e até complementar, né, porque o prefeito, contratando os 109 coordenadores e os 20 supervisores, ele vai ter um salto na qualidade da educação no município. E vai atender essas duas metas. E outra coisa que eu quero colocar, nós temos lá, acho, 8 ou 10 comissionados. Então, na verdade, ele não vai ter um gasto de 20, ele vai ter um gasto só de 12, porque já existe gente recebendo e não sendo concursado lá, né, como supervisor. Isso é apenas um professor afastado para cumprir o cargo, cumprir a função, né? Então, uma parte desses gastos nem vai ter, porque já está tendo. Então, já não vai precisar nem gastar nesse orçamento. Então, o que a gente está querendo colocar é a questão da qualidade do ensino e dentro das duas metas que o senhor colocou aí. Nós não estamos nada mais pedindo só para cumprir a lei e para cumprir essas metas, dentro dessa prerrogativa. Agora, com relação ao Fundeb e às verbas estaduais, né, a vereadora disse que isso está no portal da transparência, etc. Mas a gente gostaria, até para que em época de dissídio essas coisas não fiquem nebulosas, porque a senhora sabe muito bem, a senhora conviveu ano passado, a senhora viu como prefeita por um tempo, a senhora viu que as questões ficam meio nebulosas. Se a administração tiver transparência, clareza, isso vai aparecer. E vocês podem chegar na mesa com a gente e negociar. Está aqui o dinheiro do Fundeb, foi investido nisso, está aqui o dinheiro estadual, foi investido. Agora, enquanto isso ficar nebuloso, eu vou questionar. E a população vai querer saber. Então, eu quero clareza nisso, transparência nisso. Porque se gastou o dinheiro do Fundeb aqui, a gente quer saber onde que gastou. Né? E eu estou aqui para cobrar e vou continuar cobrando. É só isso que eu peço. E eu sei que há boa vontade e há interesse do governo também fazer isso. Até para que não seja questionado indevidamente. Certo? Obrigado. O nome da senhora? Marisa. Desculpa. Isso. Não está. Então eu pediria, por favor, Richelle, fazendo uso do microfone aqui, porque o secretário informou que tudo está no portal da transparência. Tá, a gente entende, está no portal da transparência, mas a discussão é o seguinte: o dinheiro do Fundeb, ele não está especificado, não está
especificamente, onde está indo exatamente essa verba, para onde está, qual o pagamento, o que está sendo realizado, se está tudo junto, né? Então, tanto é que nós tivemos, durante a gestão anterior, desvio do próprio Fundeb para outras áreas, que não era da educação, né? Ainda teve, não sei se vocês recordam, cadê o Sandrão? Já saiu? Até queria que ele estivesse aqui. Bom, o professor Donizete está aqui. Vamos direcionar. No caso da Elefanta. No caso da Elefanta, que foi uma polêmica na época. Vocês se recordam, não sei se vocês se recordam do caso da Elefanta. Por favor. Posso responder? Primeiro que a verba do Fundeb, ele é gasto somente com a educação. Porque se o município gasta com outras coisas a não ser, isso dá sanção para o prefeito. O Tribunal de Contas fiscaliza exatamente a verba do Fundeb. Tá? Então, a gente tem lá uma receita do Fundeb, tem as despesas do Fundeb. Quadrimestralmente, a gente apresenta aqui na Câmara as audiências quadrimestrais. Tá? Então, ele lá tem a arrecadação e tem a despesa do Fundeb. Tá? Mas eu posso te afirmar que eu acho que você está enganado. Assim, não pode ser usado o dinheiro do Fundeb para ser gasto com outras coisas. Isso eu posso te afirmar. Tá? Porque isso vem pela educação e ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vem, ele pega a receita do Fundeb e verifica todas as despesas que a Prefeitura fez. Documentos, tá? Então, isso eu acho que é meio impossível de acontecer, porque senão o prefeito sofre sanção com isso também. Pois não. Veja bem. Uma administração coerente é isso que a senhora falou. Agora, a anterior do Nalini não foi isso que aconteceu. Ele disse para nós, na minha cara, que estava tudo numa panela só e que não sabia para onde que ia. Certo? Isso ele disse para mim. Então, eu estou colocando o seguinte, por isso a pergunta, porque a gente tem referências negativas anteriores. A professora está preocupada e eu também por causa disso. Agora, vocês já me elucidaram. Vocês vão prestar contas aí, já entendi. Que nós vamos ter isso claramente nas contas, nos ativos passivos, e a gente vai entender isso. Então, eu já estou tranquilo. Né? Já sei que... Agora, na verdade, não foi isso que foi dito para mim o ano passado. Pelas informações que foram prestadas, eu acho tanto o professor Sandro quanto a Richelle... Só te cortando. Tanto que as contas da prefeita anterior não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, certo? Se tivesse sido aprovado, teria sido... Se tivesse feito isso, eu acho que teria sido aprovado. Ou não? Não, é complexo. Então, assim, se os técnicos estão dizendo que a prestação de contas ela é feita, inclusive, quadrimestralmente... E se houve algum desvio, gente, isso é caso de representação ao Ministério Público, quer dizer, os técnicos estão dizendo que a prestação de contas foi feita corretamente. Pronto. Agora, isso não tira o valor da colocação de vocês de que o site da Prefeitura deve ser o mais transparente possível na demonstração do recebimento e da efetivação dessa despesa. Ok? Outra coisa, Sandro, só assim, não se sabe se foi essa a razão do apontamento que levou o Tribunal de Contas a rejeitar as contas da prefeita. Não se sabe se esse é um dos apontamentos. Provavelmente não. A vereadora já está me relembrando aqui que não foi um caso de apontamento para rejeição de contas. Posso só complementar, vereador? É o seguinte, e também, como a gente disse, tem a lei da transparência. Eu acredito assim que toda a população quer questionar alguma coisa, o que a prefeitura pagou ou não, é só entrar com processo, solicitando, e isso vai para as secretarias responsáveis e a gente responde com o que foi gasto e a gente apresenta tudo isso. Tá? Se há alguma dúvida assim, de vocês, isso pode ser feito através de processo administrativo. Tá? Nós vamos já encaminhando ao final da nossa audiência. Alguém gostaria de fazer mais alguma? Pois não. Só uma complementação nesse assunto nosso aqui, né, do Fundeb. Eu fui do conselho durante 2 anos e 2 gestões, aliás, né, e depois outros colegas meus passaram por lá. Hoje nós temos a professora Líria, esposa do Pastova, que está lá, e mais o Marcinho. Ele não é um conselho deliberativo, ele é consultivo, mas toda vez que a gente suspeitava que tinha alguma coisa que não batia, nós fazíamos um encaminhamento para o Tribunal de Contas. E assim, durante todo o momento que eu tive lá, né, a gente não teve, analisando as questões que passavam aqui pela Câmara Municipal, nenhuma questão
relativa à não aprovação de contas por causa do Fundeb. Então, quero deixar claro isso aqui. A gente tem sempre que conversar com os nossos representantes, ficar atento, fazer os esclarecimentos com eles e tal, e qualquer dúvida que a gente tiver, a gente pode levar também ao Ministério Público. Obrigado, Donizete. Por favor, a vereadora Gláucia também. Vou complementar, porque tanto o Sandro como a Richelle retomaram a questão do Fundeb. Eu acho que, mais eu torno a dizer, né, os conselhos existem, são mecanismos de controle social. Agora, a transparência é um caminho que nós precisamos de fazer junto com o Executivo, né? A linguagem é técnica, difícil de entender. As rubricas têm uma série de códigos que difícil de você interpretar, você tem que ter um técnico. Até por isso que nós lutamos aqui para que na Câmara Municipal tenha um técnico, assim como tem um monte de advogado, tem que ter um contador aqui, tem alguém que entenda de contabilidade pública, né? Porque a gente cada gabinete tem que ter alguém que tem expertise nisso, né? Por isso que eu torno a dizer, os conselhos, é importante a participação nos conselhos. Os conselhos da educação, o Conselho Municipal, que é o Conselho Deliberativo, o Fundeb não é deliberativo, mas ele é altamente fiscalizador, né? E é uma falha do ordenador de despesa se ele fizer um mau uso. E, de fato, o Fundeb... Eu posso dizer com vocês, enquanto alguém que foi membro da Comissão de Finanças, que rejeitou as contas da prefeita Darcy Vera, nós dois somos os relatores, nós fiscalizamos com lupa, o Fundeb, de fato, não teve nenhum furo, mesmo porque nós fizemos uma luta ferrenha com a União das Entidades Particulares de Ribeirão Preto, para que mais recursos do Fundeb, pelo menos a integralidade do per capita, fosse passado para as entidades. Então, existem critérios para a utilização, né? Mas é difícil entender, é difícil, nós tivemos que ter muitas aulas aqui para poder entender todos os documentos que vinham, tem a audiência, tudo. Por isso eu torno a pedir, eu acho que seria interessante que os técnicos da Secretaria da Fazenda, que são os técnicos que elaboram os instrumentos jurídicos, legais, a LDO, a LOA, treinem os conselhos, né, capacitem os conselhos, porque, de fato, é muito difícil entender, né? Aí você pega código, você tem que linkar aquele código com um programa, o programa a ação, né? E depois você vai no portal transparência, será que bate, né? Então, assim, você tem que ter um manejo muito diferenciado, que a maioria dos conselheiros tanto da educação como do Fundeb não tem essa expertise, né? Mas precisam ser capacitados, né? Convidados. Vão ser convidados. Então, eu acho que é importante isso. Uma outra coisa também, só para falar, porque realmente eu falo demais, eu reconheço que eu falo muito. Com relação à questão que foi colocada dos vazios urbanos, né, que são essa dificuldade que a gente percebe de grandes áreas que não têm destinação nenhuma e servem para especulação imobiliária, nós estamos em discussão do plano diretor. Nós estamos em plena discussão do plano diretor e é onde a gente vai trabalhar essa questão da função social da propriedade. Então, o momento é agora da revisão, né, de vir discutir. Dia 7 de junho, aqui na Câmara Municipal, às 14 horas, nós vamos estar tendo uma capacitação para os vereadores aberta à comunidade, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que vai estar nos ajudando a entender o plano diretor e como que a gente pode dar nossas opiniões, ajudar. Então, o momento é esse, né? Depois vem a lei de uso e ocupação do solo também. Mas se a gente não aproveitar o plano diretor, só daqui a 10 anos na revisão dele, né? Então, existem espaços legítimos e apropriados para a gente poder fazer a nossa reivindicação e interferir na peça, né, que depois vai vir como lei aqui, mas depois você vai emendar, né, o prefeito pode vetar ou não vetar, mas você já pode participar na elaboração dela, né? E o momento agora do plano diretor são essas audiências públicas que estão acontecendo e a função social da propriedade vai ser discutida ali, e todas essas questões que depois o vereador não tem competência, não é iniciativa. Por mais que a gente tente, que a gente fale,
é inconstitucional, tem que vir do Executivo, mas a sociedade civil pode participar e interferir diretamente quando ela está lá no forno. Sobre a participação popular. Só um minutinho, por favor. Por favor, a senhora. Meu nome é Márcia, outra Márcia. O nome da senhora? Márcia. Márcia Rubiano. Eu não represento nenhuma associação nem nada, eu sou munícipe. E eu estou aqui escutando e estou vendo todo mundo falar sobre várias coisas e ninguém falou sobre saúde. Eu sou da área de saúde. E eu acho que a área de saúde, hoje em dia, é muito importante, porque a gente está vendo que existe um acúmulo no serviço público de saúde em função dessa demanda está sendo aumentada, porque as pessoas não estão podendo pagar convênios. Então, eu gostaria de pedir, mais ou menos como o professor Sandão falou, a atenção especial de vocês em relação a esses equipamentos de saúde da cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, dona Márcia. O governo gostaria de fazer alguma observação? Dia de semana. Às 14. É porque é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É um trabalho voluntário do Conselho de Arquitetura que está se propondo a vir nesse momento. Junho. Não é obrigado a fazer isso. Ninguém tem obrigação legal de fazer isso, entendeu, Norival? O Conselho de Arquitetura está falando, olha, eu posso ir dia tal fazer mais uma colaboração. Haverá audiências que a prefeitura promoverá e tal, mas assim, eles estão vindo aqui nesse dia somar esforços. Isso, mês 6. Agora, 7 de junho. Das 14 às 17. Das 14 às 17. Eles estarão aqui conosco. Então, esses temas que foram levantados aqui de vazios urbanos é uma excelente oportunidade. Desculpa, bem. É o que eu acabei de explicar. A Prefeitura está fazendo várias atividades. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo está fazendo mais uma. E nós abrimos os braços para eles fazerem aqui na Câmara. Ok? É isso. Nós vamos, então, encerrar a audiência, agradecendo muito. Eu quero dar os parabéns pela presença de vocês, porque o que o Perucci trouxe aqui, com relação à Costa Rica, etc., a sociedade brasileira, não vocês que estão aqui ativamente participando, mas uma grande parte não entendeu que a ditadura militar já acabou, que a sociedade não precisa mais de prato pronto, que ela pode opinar, que ela pode trabalhar, que ela pode fazer o que ela quer. É isso que nós estamos trabalhando aqui. Lá em Costa Rica teve essa participação e o controle social foi feito. Aqui estamos abertos, mais uma vez, a esse trabalho. A próxima audiência será no dia 15, segunda-feira, agora no mesmo horário, às 18h30. As emendas, as sugestões estão aqui, foram quase 25 sugestões, isso é muito bom. E a nossa secretaria nos informa que do tempo que se registra a presença em audiências públicas aqui na Câmara é um recorde de participação. Nós estamos aqui em 65 pessoas, isso porque não pudemos usar o plenário e muita gente foi embora. Então, eu quero parabenizar a presença, a vinda de vocês aqui, agradecer a presença. Antes de encerrar, passar a palavra aos vereadores, mas da minha parte já agradecer o esforço de vocês. É uma ação pioneira da Comissão de Finanças da Câmara Municipal. O esforço de vocês, do senhor secretário e seu time de técnicos, de se desdobrar mesmo, literalmente, né? De se desdobrar, de se fracionar para atender essa audiência pública aqui na Câmara, que nada mais é do que atender a população de Ribeirão Preto. Antes de encerrar, gente, o vereador Orlando gostaria de fazer uso da palavra, a vereadora Gláucia. Só para agradecer mesmo a participação de todos vocês
que venham mais e traga mais pessoas e fale sobre essa participação, que é muito importante para essa nova gestão da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E é claro que eu não posso deixar passar a presença do secretário Manuel Jesus Gonçalves, secretário, os técnicos da secretaria, que o secretário sempre com muito afinco vem desempenhando o trabalho na secretaria, sempre disposto a ajudar e a colaborar com o município, com a transparência, sempre expondo tudo aquilo que deve ser colocado para a população e sempre ouvindo. O secretário já foi convocado até mesmo na minha convocação e veio aqui nessa Câmara prestar os seus esclarecimentos. Então, secretário, parabéns pelo trabalho, continue assim e que a gente possa também interagir, continue levando sempre um objetivo claro e eficaz para o município de Ribeirão Preto. Parabéns, parabéns a todos. Eu só queria agradecer, eu acho que realmente nós agradecer de fato a confiança que a população está depositando no Legislativo. A participação acho que é fruto dessa confiança que nós estamos conseguindo resgatar. Nós fomos membros aí, eu e o Papa, fizemos essa dobradinha aí muitos anos na Comissão de Finanças, né? E é a primeira vez, de fato, que a gente vê uma participação tão qualitativa, né? Mas acho que o importante é isso, não quantidade, mas a qualidade, né, da participação. Então, agradecer a confiança de todos e animá-los a convidar os demais para vir na segunda, que nós vamos estar no plenário, se Deus quiser, e vai caber todo mundo. Obrigado, vereadora Glaucia. Uma boa noite a todos, então. Obrigado aí pelo apoio.